Olá, boa noite. Flagrante de acidente em Vila Velha. O carro está passando pelo cruzamento quando é atingido em cheio por outro veículo. Uma mulher ficou presa às ferragens. Bandido é baleado e morre após trocar tiros com a polícia em Cariacica. Foi o segundo caso em menos de 12 horas. Pela manhã, um criminoso que assaltava pessoas num ponto de ônibus também foi baleado e morreu. Mais um alerta de chuva intensa para quase todo o estado. Em Cachoeiro de Itapemirim, um temporal provocou transtornos durante a tarde. Devido à chuva, mais de 400 pessoas estão fora de casa no sul e no Caparaó. E a felicidade de quem viu as vendas aumentarem mesmo na pandemia. Com mais pessoas em casa, aumentou a procura por materiais de construção e alimentos. Cosméticos e peças de veículos também estão entre os produtos mais procurados. Tudo isso e muito mais você assiste agora no TN2. Um bandido morreu após ser baleado durante uma troca de tiros com a polícia em Cariacica. Foi o segundo confronto na região em menos de 12 horas. Só no último mês, a cada 2 dias, teve um tiroteio na cidade. Era por volta de 2h30 da tarde quando os policiais avistaram a movimentação de 5 indivíduos suspeitos nesse clube desativado, no bairro Graúna, em Cariacica. Chegando ao local, alguns fugiram, invadindo as casas de vizinhos e causando pânico entre os moradores. Mas um deles decidiu enfrentar a PM e foi baleado. Eram 5 indivíduos, estavam reunidos para dar um ataque no tráfico rival. Fizemos o cerco, 4 conseguiram evadir e um, ao tentar usar arma de fogo, uma pistola calibre .45 contra os militares, foi atingido por disparos efetuados pelos militares para cessar a injusta agressão. O suspeito baleado foi socorrido, chegou a ser encaminhado para o Hospital São Lucas, mas não resistiu aos ferimentos. A arma que ele usava foi apreendida. Um cão farejador também fez buscas no local e encontrou essa arma, uma calibre 38 com 6 munições. A polícia acredita que os suspeitos se reuniram para organizar um ataque, algo que vem ocorrendo com frequência em bairros de Cariacica que são dominados pelo tráfico de drogas. O tráfico, ele sempre quer tomar o espaço do tráfico rival e a nossa atuação ela vem nesse sentido, de evitar isso porque a gente quer o bem-estar para a sociedade de bem. Segundo a Polícia Militar, aqui no município de Cariacica, no mês de janeiro, 15 tiroteios foram registrados. Significa aí uma média de 1 a cada 2 dias. Só no mês de fevereiro, que ainda não terminou, foram 14 ocorrências do mesmo tipo registradas. Hoje, durante uma tentativa de assalto, um policial à paisana atirou em 2 bandidos. Um deles ficou ferido. O outro acabou morrendo no local. Segundo testemunhas, os bandidos assaltavam pessoas em um ponto de ônibus, no bairro Santa Cecília, que também fica em Cariacica, quando o policial deu voz de prisão e os criminosos correram. Um terceiro ainda conseguiu fugir. O apoio da população é importante. Ao visualizar qualquer informação dessa, ligar para os nossos canais 190 e 181, passando as informações. Um frentista reagiu a um assalto em Vila Velha. Olha só as imagens. Os criminosos tinham acabado de abastecer a moto e chegaram a pagar pelo combustível. Momentos depois, um deles tenta roubar o dinheiro que estava com a vítima. O frentista percebe que os assaltantes estavam com uma arma falsa e reage. Eles seguram um dos bandidos pela camisa, mas o bandido consegue fugir e deixa para trás o chinelo e o capacete. O assalto aconteceu no bairro Nossa Senhora da Penha. Momentos antes, os criminosos observavam a movimentação no posto e só decidiram agir porque perceberam que o movimento estava bem tranquilo. Um boletim de ocorrência já foi registrado, mas ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil ainda não informou se alguém foi detido. Os moradores acompanharam os momentos de tensão no socorro a uma mulher que ficou presa às ferragens após um acidente em Vila Velha. A batida aconteceu entre 2 carros em um cruzamento na praia de Itaparica. Um outro vídeo, na verdade, mostra o momento exato do acidente. A condutora passa pelo cruzamento de forma cuidadosa. Mesmo assim, é atingida por outro carro. As imagens da câmera de uma loja mostram quando o veículo preto passa e chega a parar no cruzamento. Logo, o motorista segue e a batida acontece.
O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira, entre as avenidas Saturnino Rangel Mauro e Santa Leopoldina, em Taparica, Vila Velha. Muito abalado e com um machucado na testa, o motorista deste veículo, que está aqui atrás, preferiu não gravar entrevista. E quando nossa equipe chegou aqui, o outro motorista tinha sido socorrido pela ambulância do SAMU e caminhado ao hospital. Quem mora na região e passa com frequência pelo local do acidente reclama que muitos motoristas não respeitam a sinalização, o que pode causar novos acidentes. Você viu que já um carro já virou aqui em cima de mim aqui, ó. Tem que ir complicado, viu? Os motoristas às vezes não respeitam. Essa esquina aqui é muito perigosa. O Corpo de Bombeiros afirmou que precisou arrancar a porta para retirar a condutora do carro, que ficou presa às ferragens. Ela foi socorrida pelo SAMU. Um homem também ficou com ferimentos e foi levado pela ambulância do resgate ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Em Linhares, um menino de 13 anos caiu em um poço e teve que ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Os moradores acompanharam o resgate, que durou mais de 2 horas. O poço estava desativado e coberto com uma tábua. O garoto subiu no local, mas a tábua não suportou o peso dele e o menino caiu de uma altura de 12 metros. Os bombeiros tiveram dificuldades para retirá-lo de lá, mas no final conseguiram resgatá-lo com vida. Ele foi imobilizado e levado para o hospital. A informação é de que passa bem. Familiares do corretor de imóveis assassinado na porta de casa na Serra tentam entender o que pode ter motivado o crime. A suspeita é de que Jorge foi assassinado por denunciar na internet irregularidades na profissão. O corretor de imóveis e perito imobiliário Jorge Barros de Vasconcelos, de 50 anos de idade, foi assassinado ao chegar em casa em Serra Dourada 1, na Serra. O crime aconteceu por volta das 9h30 da noite. A vítima nem desconfiava que estavam à sua espreita, já que ao chegar manteve a mesma rotina. A vítima tinha acabado de chegar aqui em casa e fez o que fazia o tempo todo. Chegava, brincava um pouquinho com o neto, pegava o neto e ia com ele, entrava aqui no carro para poder guardar o veículo na garagem. Mas ontem ele não fez isso não saiu com o neto. Veio sozinho e ao abrir a porta do carro já foi atingido com vários disparos. A mulher e as filhas que estavam lá dentro ouviram tudo. Quando saíram aqui, já encontraram o corretor caído, agonizando no chão. Jorge caiu ferido ao lado do carro. Um dos tiros atingiu a lataria e o outro um padrão de energia, ficando alojado no compartimento. A criança que a vítima brincava é o filho de Amarilis, uma das filhas de Jorge. Por muito pouco, a criança não ficou na linha de tiro. Ele sempre abria o portão, pegava o meu filho e botava o carro para dentro junto com o meu filho, que o meu filho adora carro. Então poderia ter sido muito pior. A morte do pai fez Amarilis lembrar que na sexta-feira passada, logo cedo, ouviu o que acredita ter sido um tiro, bem na porta de casa. Só que eu fiquei na dúvida, será que foi um tiro, será que foi uma bombinha ou alguma criança brincando? Por isso eu nem falei nada, eu fiquei quieta, mas depois do acontecido, eu acredito que já estavam esperando ele desde sexta-feira. A família tenta entender o que houve. Jorge Barros, segundo a esposa, era bem combativo profissionalmente. Nas redes sociais, os comentários que fazia geravam reação acalorada, com ameaças até para a própria família. Ele defendia a profissão, sabe, a legalidade da profissão, combatia mesmo tanto de corretor ilegal que tem por aí. Nós chegamos a receber ameaças assim de Facebook e tudo, então a gente saiu das redes sociais dele um pouco para que as pessoas não ficassem mandando nada para a gente. Para ele era só um debate de rede social. A esposa conta que entre o foco dessa discussão estão os empreendimentos que vêm apresentando problemas na Serra. Inclusive desses condomínios que agora estão caindo aí na cabeça do pessoal, sabe? Sem habites e tudo, ele estava sempre denunciando essas coisas, sempre denunciando. Fosse um profissional, alguém que se diz profissional e não tem cresce, até uma grande imobiliária, uma grande construtora, ele não se importava. Para essas mulheres, fica a dúvida sobre o que pode ter motivado um crime tão cruel. Sempre lutou muito pelo seu trabalho, a gente acredita que possa ser uma rixa de trabalho, mas tirando isso, ele nunca se envolveu com droga, sequer colocava uma gota de álcool na boca, sempre foi um pai muito presente, nunca ficou fora daqui, nunca viveu em bar, nunca teve rixa com ninguém dentro do bairro.
até porque até o pessoal do bairro gostava dele, então a gente não faz noção do porquê seja. Agora, para essas mulheres, resta lutar para não deixar que a morte de Jorge se transforme em um número na estatística. Eu não tenho a menor ideia de algo que valha você matar alguém. Eu não tenho ideia de algo que justifique isso. Não tenho ideia. Ele pode ter tido alguma briga na internet, alguma coisa do tipo, mas nada justifica uma coisa dessa. Olha, até o momento nenhum suspeito foi detido. As denúncias devem ser feitas ao 181. A polícia investiga o assassinato do diretor do Cine de Nova Venécia, no noroeste do estado. Dionísio Gonzaga de Oliveira, de 42 anos, foi assassinado com 2 tiros, um no peito e outro na cabeça. Ele chegava para trabalhar por volta das 7 da manhã, quando foi surpreendido por 2 bandidos, um deles armado e encapuzado. A polícia não informou se objetos da vítima foram levados. Os bandidos fugiram após o crime. A Prefeitura de Nova Venécia manifestou pesar pela morte do diretor, que era bastante conhecido na região. Quem tiver informações que ajudem nas investigações, pode ligar para o Disque Denúncia 181. No retorno do TN2, a gente fala da chuva. Olha só como ficaram as ruas de Cachoeiro de Itapemirim durante a tarde. Os detalhes já já. Uma tempestade provocou transtornos durante a tarde no sul do estado. Em Cachoeiro de Itapemirim, ruas ficaram alagadas e os carros passavam com dificuldade. Moradores registraram a situação em vários bairros. Veículos grandes, como ônibus e caminhões, também tiveram que encarar o alagamento. No comércio, a correria era para evitar que a água entrasse nas lojas. E olha só como ficou a situação na rodovia em Venda Nova do Imigrante. A lama tomou conta da pista e até cachoeiras se formaram. Segundo a Defesa Civil, 436 pessoas estão fora de casa, a maioria no sul e no Caparaó Capixaba. E o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, falou sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Vamos ver. Entre amanhã e quinta-feira, a tendência é que o sol deva brilhar mais forte, o calor volte a aumentar no Espírito Santo e no período da tarde existe aí uma expectativa de pancadas de chuva, principalmente nas áreas mais comuns do estado, na região sul, na região serrana. Na Grande Vitória já existe uma menor possibilidade de ocorrer essa chuva, mas também não se deixa descartar. Já a partir de sexta-feira, com a reconfiguração de um novo episódio da zona de convergência do Atlântico Sul, a tendência é que essa nebulosidade deve aumentar sobre o Espírito Santo, o que deve provocar o aumento das chuvas ao longo do próximo final de semana. Tá aí o alerta, então. Agora a gente atualiza a quantidade de casos de Covid aqui no estado. De ontem para hoje foram mais de 1.300 novos casos, 25 pessoas perderam a vida em 24 horas. No total aqui no Espírito Santo, a gente tem mais de 320 mil casos confirmados da doença, 6.323 mortes e mais de 302 mil recuperados. Nós temos também as informações da quantidade de pessoas vacinadas aqui no Espírito Santo. Vamos ver aqui no vacinômetro. Aqui as primeiras doses aplicadas já foram aplicadas em 111.041 pessoas. Segundas doses, 13.637 e a gente permanece com as doses recebidas, são mais de 207 mil, só que de ontem para hoje já tiveram mais doses distribuídas, então os municípios receberam mais. Temos um total de 203.417 doses enviadas para os municípios. Olha, com um avanço na vacinação, já tem profissionais da saúde que não atuam ali no combate da linha de frente, sendo imunizados aqui na Grande Vitória. Pode receber a dose quem comprovar que atua na área, como profissionais de clínicas, atendentes de farmácia e biólogos. Fernando trabalha há 25 anos em farmácia e hoje agendou e tomou a vacina contra a Covid. Eu achei que para mim até chegou mais rápido, a gente ser da área da saúde, tá em contato direto com o povo. O colega de trabalho dele, o Marcelo, também foi imunizado. Ele compareceu à unidade de saúde em Cariacica. Muito medo e a gente muito ansioso com essa turbulência toda, mas agora as coisas já estão mais tranquilas. Os 2 que tomaram a vacina são classificados como profissionais da saúde. É porque eles trabalham em estabelecimentos que são registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Por isso, podem ser vacinados, como outros funcionários de setores administrativos de hospitais, por exemplo. O biólogo, pode ser um fisioterapeuta, enfermeiro,
Então, são os profissionais que atuam em algum estabelecimento de saúde, clínica, laboratório. Em Cariacica, os profissionais da área de saúde que não atuam na linha de frente contra o coronavírus já podem receber a tão esperada agulhada, mas precisam levar alguns comprovantes. Um trabalhador ele pode apresentar um contrato de trabalho, uma carteira de trabalho, um contra-cheque, pode apresentar também o crachá dele ou o conselho de classe. E junto com o crachá e o conselho de classe, ele tem que ter uma declaração de vínculo com um estabelecimento de saúde, que ele presta serviço naquele estabelecimento. Falando de vacina, a gente não pode deixar de mencionar a vacina da Pfizer. Ela foi a primeira a obter registro definitivo aqui no Brasil. É mais um imunizante que chega para combater a Covid-19. Houve o registro definitivo por parte da Anvisa dessa vacina, que se mostrou uma vacina muito eficaz. Ela tem um alto poder de imunização, dependendo do país, mais de 70% a 80% com uma única dose. Tínhamos um problema que era a questão da temperatura da vacina, mas que já se resolveu, já tem uma solução. Então a gente aguarda agora que esta e outras vacinas fiquem à disposição da sociedade. Sobre a vacinação de profissionais da saúde que não estão na linha de frente de combate à Covid, é necessário entrar no site da Prefeitura do seu município e fazer o agendamento para receber a dose. A seguir, Comércio Capixaba fecha 2020 em alta. Mesmo com a pandemia, há setores que aumentaram as vendas em até 9%. Os detalhes já já. O comércio capixaba fechou positivo em 2020. As vendas de alimentos, material de construção, cosméticos e peças de veículos cresceram até 9% se comparado a 2019. Paulo é pedreiro e disse que o trabalho só aumentou na pandemia. Às vezes as pessoas ficou mais tempo em casa, né, e aproveitou o tempo que estava em casa para poder fazer algumas reformas que já tinha vontade de fazer há tempos atrás. Segundo representantes do setor da construção civil, muitos clientes resolveram reformar a casa neste período. E materiais como piso, revestimento e tinta são os mais vendidos. De acordo com o IBGE, as atividades do setor da construção civil cresceram em 59% de fevereiro a dezembro de 2020. Segundo o diretor da FEComércio, seu Wilson Bose, as vendas de material de construção já aumentaram em 5,5% este ano. Nós tivemos uma queda no mês de março, abril e maio, né? Depois passamos a ter uma boa recuperação. Isso é, a recuperação do mês seguinte superou a queda dos meses de março, abril e maio, e ainda teve um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dados do IBGE também apontam que o segmento de veículos e peças cresceu em 4% no ano passado. Outros setores que se destacaram foram hipermercados, bebidas e fumo, que registraram um aumento de 9,3%. As vendas de cosméticos também aparecem nesse ranking. Um exemplo é a comerciante Grazi. E a Grazi tem uma história de sucesso, porque ela conseguiu vender cosméticos em casa, isso em 2015. Em 2016, montou um showroom em uma sala, mas atendia os clientes com hora marcada. O negócio deu certo, montou uma loja no município da Serra e aqui em Vila Velha ela abriu 2 lojas, isso um pouquinho antes da pandemia. Só que começou a vender delivery. E mesmo com a queda em 30% nas vendas, ela conseguiu se reerguer e hoje já pretende ampliar essa loja aqui, que fica no centro de Vila Velha. A gente conseguiu driblar toda essa tensão que teve por conta da pandemia e mesmo assim a gente conseguiu capitalizar e pensa assim em expandir a loja. A gente conseguiu reformar a loja de Itapuã e agora estamos indo para essa aqui de Vila Velha. E a cliente Mônica mostra que mesmo com a pandemia não deixou de comprar. Comprar corretivo, esse negócio, batom, eu passo por baixo que minha boca está rachando. Comprar creme, esse negócio eu compro. Eu não fiquei sem meus cremes não, mas que tá a pandemia. Ninguém deixa de comprar, né? Inclusive o mercado da beleza saiu fortalecido na pandemia, né? Mexe com a autoestima da mulher que passou a se cuidar mais independente da idade, né? Bom, a gente encerra o TN2 por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.